What's up, friends? How are you doing? Bem-vindo, welcome to class number 1, introducing yourself and using the 5 basic communicative elements. Então, você vai aprender a se apresentar usando os 5 elementos comunicativos mais básicos, aqueles que todo mundo tem que saber. Eu sei que alguns deles você já sabe, mas eu quero que você saiba e saiba muito bem para usar o inglês com confiança, e esse é o objetivo desse curso, dar tudo que você precisa de essencial para você sair do básico com confiança, usando o seu inglês de uma forma bem tranquila, em vários contextos, limitados, é claro, mas em vários contextos, e sabendo tudo que você precisa para depois poder avançar de maneira mais acelerada. Então fica comigo até o final dessa aula, tudo bem? Para que a gente comece então já a falar sobre tudo ao longo dos próximos 10 e mais das próximas 11 aulas, essas 12 aulas que compõem essa coleção completa do Essential English for Conversation, ok? E se você ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Gaffa e peço para você deixar uma pessoa feliz dando o seu like para esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. E no final tem sempre uma pergunta que eu quero muito que você faça e responda para mim, para eu poder aferir se eu estou de fato ajudando você ou não. Tem bastante coisa também que você pode conhecer lá no Instagram, também no Facebook, várias postagens diferentes. Também existe um grupo aberto lá no Telegram e também alguma coisinha, umas dancinhas no TikTok, caso você queira conhecer o trabalho que é feito por lá. Tudo isso no @EduardoGaffa, ok? E se você tiver que falar comigo, precisar de um suporte ou mesmo quiser baixar o livro completo em PDF desse material aqui, basta chamar no 988-35-8665, prefixo 48, que vai ser sempre um prazer falar com você e poder ajudar você e a todos aqueles que, enfim, estão na batalha pelo inglês, ok? So, thank you very much for being here. Muito obrigado por estar aqui e também pelo seu like e a sua inscrição no canal. Vamos começar! Então a gente começa aqui com um pacote completo para você poder se apresentar para qualquer pessoa, em qualquer contexto, e o diálogo do livro vai depois dar isso para você com mais base, para você poder trabalhar também o seu listening, certo? Para que você possa cumprimentar pessoas, apresentar-se para elas, agradecer por qualquer razão, pedir desculpas também se por algum motivo você precisar pedir desculpas, e também na hora de se despedir de uma maneira bastante objetiva, bastante atual, sem gramatiquez, para que você possa fazer isso então de forma super natural e naturalmente, portanto, usar o inglês com confiança. E a gente começa aqui em como cumprimentar uma pessoa. Bom, vamos para a parte mais simples de todas, e que você tem 3 formas bem básicas de cumprimentar alguém, dizendo hi, hey or hello, certo? O hi é como se fosse o oi. O hey, eu usaria para pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade. E o hello de uma forma genérica, quando principalmente há mais de uma pessoa no local que você está chegando. Essa não é uma regra que você tenha que seguir, mas é a forma cultural como a língua é usada. Então, de novo, o hi para quando você chega para falar com uma pessoa só, o hey para dar um oi assim para a galera, para o geral, e o hello para dar então um alô para todo mundo que estiver naquele local. Depois disso, naturalmente, que você vai usar coisas como, né, good morning, good afternoon, good evening and good night. Aqui eu peço que você tenha bastante atenção à pronúncia, certo? Good morning, good afternoon, good evening and good night. Good morning, good afternoon, good evening and good night. Não deixe de repetir junto comigo, ou depois de mim. Good morning, good afternoon, good evening and good night. E um detalhe muito importante aqui, você vai falar good evening quando você diz hi, e você vai falar good night quando você diz bye. Quando você chega à noite, depois das 6 horas ali, quando está escurecendo, good evening, mesmo se for meia-noite. Agora, a hora que você for embora, você vai então dizer good night para dar então o tchau e como se dissesse boa noite para quem vai dormir, ok? Então, good morning, good afternoon, good evening and good night. A pronúncia é fundamental desses elementos. Por favor, então, não deixe de repeti-los, certo? Até perceber que a sua pronúncia está boa também, ok? Bom, então você já cumprimentou a pessoa. Aí o que acontece depois disso? É importante e é cultural também que a gente pergunte como a pessoa está. Então você vai perguntar how are you? How are you? É a forma mais comum, how are you? Mas atenção, não é how are you? How are you? Quando as palavrinhas
com o WH, depois a gente vai estudar bem elas, palavrinhas que tem na sua composição o W ou o H, no caso do how, você vai dar ênfase para o how, para as palavrinhas com WH, tá? Então você, how are you? E o you vai cair a entonação. Por isso, hey, how are you? How are you? How are you? E se você quiser ser um pouquinho mais formal, e é a forma com que eu uso, você se me conhece já deve saber, how are you doing? How are you doing? How are you doing? O Joey do Friends, para quem gostava daquela série, usa muito, né? Usava muito. How are you doing? Não é how are you doing, nem nada. É how are you doing? How are you doing? How are you doing? Sempre com entonação, porque é uma pergunta. How are you? And how are you doing? A resposta que você vai poder ouvir é, em geral, I'm fine. Tem gente que não usa o I'm fine. Essa seria uma coisa muito clássica, mas você vai ouvir pessoas dizendo I'm fine ou simplesmente fine. Mas o importante é agradecer. Fine, thanks, or I'm fine, thanks. Eu particularmente não uso fine, tá? Mas tem gente que usa e tudo bem. Tem gente que fala que não pode usar. Pode usar sim, certo? Você define, e aqui nessa aula é para definir o que você mais gostaria de usar, o qual você mais se simpatiza, certo? Porque todas as formas aqui são usadas de forma igual. Para você dizer então, I'm fine, thanks, or great, thanks, great, thanks, great, great, not great, mas great. Fine, thanks, great, thanks. Lembrando que o N no inglês americano, principalmente, tem uma função muito nasalizada. Fine, olha, fine, 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 fine. Tá vendo? Fine, thanks. Mas não esqueça de agradecer. Fine, thanks or great, thanks. Certo? Seria a resposta para how are you ou para how are you doing. E também, aí depois que alguém perguntar para você e você responder, é natural que você pergunte para a pessoa também. E aí você pode perguntar introduzindo and you, how are you? Or and you, how are you? And you, how are you? Nesse caso, quando você replica para a pessoa, quando ela perguntou how are you, aí você pode dar uma ênfasezinha para dizer, tá aí você, and you, how are you? E você, como é que você tá? And you, how are you? E também você pode usar how about you? How about you? Para dizer, para perguntar para a pessoa, e a respeito de você, como é que você tá? O how about you é para não repetir a pergunta how are you? E veja que a diferença entre how are you e how are you doing, tá? É mínima, não existe. Ambas querem dizer como é que você está. E veja também, how are you doing não quer dizer como você está fazendo na tradução literal, é como você está. Por essa razão, não esqueça de dizer como é que você está, agradecer e depois repassar a pergunta para a pessoa também. Por quê? A gente não faz isso no português, mas no inglês isso é perfeitamente comum. É o que se espera de uma relação amigável, pelo menos a primeira instância, com pessoas que a gente não tem essa intimidade toda, certo? Então, existe um elemento cultural que tem que ser observado principalmente quando a gente está falando com estrangeiros ou quando a gente não está no país da gente, certo? Para chegar então no momento que você vai realmente se apresentar ou falar o seu nome. Então já cumprimos o protocolo de dizer como é que dizer oi, perguntar como é que a pessoa está, né, e responder para ela naturalmente, agradecendo. Agora então você vai dizer seu nome de duas formas. Não precisa, ninguém vai perguntar o seu nome em geral, a não ser numa situação muito formal, um atendimento ou coisa do tipo. Mas em geral você pode partir, até uma coisa simpática de fazer, de você partir dizendo o seu nome. I'm Eduardo. No meu caso, I'm Eduardo. E atenção aqui, fechando a boca no M. É mais comum você ouvir I'm Eduardo, ou I'm Carlos, I'm Paul, I'm Mary, do que dizer my name is Eduardo. É muito mais comum I'm Eduardo para quando você vai dizer seu nome. No meu caso, né, I'm Eduardo, certo? Também pode dizer my name is Eduardo? Pode. Mas o mais comum é a pessoa dizer eu sou o Eduardo, certo? I'm Eduardo. Esse é o mais comum. E aí, então, dizer para a pessoa que é legal conhecê-la, usando de nice to meet you, que é uma expressão super comum, tá? E que você pode também usar de uma outra expressão que não seja nice to meet you, mas dizer também I'm pleased to meet you, ou simplesmente pleased to meet you, certo? Então você fala para a pessoa nice to meet you, você fala seu nome nice to meet you, e a pessoa pode responder para você dizendo pleased to meet you too, ou I'm pleased to meet you too, estou feliz, eu estou agradado de conhecer você também. Veja que meet é conhecer pessoas, tá? De encontrar pessoas. A melhor tradução de meet não é nem conhecer, é encontrar. Então seria legal te encontrar, nice to meet you. E a pessoa vai responder, pode responder, I'm pleased to meet you too. Ou seja, eu estou feliz, eu estou agradado de conhecer ou encontrar você também.
Ou a pessoa simplesmente pode dizer good to meet you too. Good to meet you too. Parece um trenzinho, né? Good to meet you too, certo? Seria a resposta para quando você fala para alguém nice to meet you, ok? Seria então dizer que é bom conhecer ou encontrar você também. Beleza? Então a gente está falando aqui de elementos culturais que acontecem numa conversação natural. Aí a gente pode evoluir para então agradecer alguém por alguma coisa. A gente até agradeceu lá quando alguém perguntou como é que a gente estava. E a gente pode, para agradecer, a gente pode dizer thanks a lot ou simplesmente thanks. Thanks a lot, que é bastante comum, seria como dizer muito obrigado, ou simplesmente thanks, como dizer obrigado. Thanks a lot or thanks. Você escolhe. Claro que para dizer muito obrigado, a pessoa tem que ter feito alguma coisa um pouco mais especial para você. Ou você simplesmente gosta de usar isso e tudo bem. Thanks a lot. Ou simplesmente dizer thanks, obrigado e pronto, era isso. Tá? E a réplica natural de thanks or thanks a lot é you're welcome, que algumas pessoas usam, não todas, ou várias outras, tá? Assim como no problem. Veja, quando eu falo no problem, eu não estou dizendo que não tem problema. Eu estou simplesmente querendo dizer, como quando eu quero dizer you're welcome, you're welcome, you're welcome, atenção para a pronúncia, you're welcome, you're welcome, olha que a língua passeia, you're well, you're well, you're welcome, you're welcome. Eu estou dizendo que literalmente você é bem-vindo, mas eu quero dizer isso como se fosse o de nada ou por nada, certo? Assim como eu também posso usar o no problem para dar essa dimensão para a pessoa, para replicar quando alguém nos agradece, tá? Então, thanks a lot or thanks, tá? O que você nunca pode dizer é thanks you, ok? Nunca vai dizer thanks you, não. Thanks a lot or thank you, ok? Thanks a lot, thanks or thank you, e sem o S, aí vai estar errado. Thank you, ok? Thank you também é super comum. Existem várias maneiras, eu estou recortando algumas aqui para dar uma base. Veja que a gente está falando do essencial que a gente precisa aqui. Tem muito mais coisa para a gente ver. E a gente pode seguir então, como pedir desculpas por alguma razão para alguém. E a forma comum de dizer I'm sorry, fechando a boca no M. A gente às vezes ouve a pessoa simplesmente falar sorry, ok? Tudo bem, sorry. Mas o I'm sorry, e eu sempre falo para quem é aprendiz, que a melhor maneira de se expressar é da maneira mais, vamos dizer assim, cartilhada no primeiro momento. Não tente fazer com que você seja um nativo se você não é, se você realmente não domina a língua. Então, use aquilo que está na cartilha, tá? Use aquilo. É mais fácil do que inventar coisa e não ser compreendido. Se você não for compreendido ou compreendida, aí sim você vai se sentir mal, tá? Então, por essa razão, pode falar sorry, pode falar sorry. Seria desculpa, né? Ou I'm sorry. E na verdade, literalmente, I'm sorry quer dizer eu estou sentido. Mas é a forma natural, comum, que se pede desculpas. E se você está muito chateado por ter feito alguma coisa errada, então você pode dizer I'm so sorry. I'm so sorry. Mil desculpas. I'm so sorry. Ou simplesmente se é só uma desculpinha, I'm sorry. Tá bom? E existe ainda uma forma de pedir licença quando você vai entrar em algum lugar, por exemplo, interromper alguém, ou quer pedir para passar em algum lugar. Excuse me é uma forma de pedir desculpas porque você está interrompendo uma reunião ou você está pedindo licença para passar no lugar onde alguém está. Tá? Excuse me, excuse me, excuse me é uma forma bem legal. Se você precisa sair de algum lugar, excuse me, aí você sai de algum lugar também usando excuse me. Você não vai dizer I'm sorry. Você vai dizer I'm sorry também se alguém falou com você e você não entendeu algo. Você pode dizer I'm sorry or excuse me. Ou ainda, você pode usar a expressão pardon me, que quer dizer literalmente me perdoe por alguma coisa que alguém falou e você não prestou atenção devida ou não entendeu. Pardon me. É a maneira que a gente ouve muita gente falando quando alguém não escuta o que a gente falou, certo? O importante é você ter claro que dentre todas essas formas que a gente viu de se apresentar e interagir num primeiro momento com uma pessoa, você escolhe, em geral, uma e usa ela para sempre. Claro que pode variar o grau do uso, mas a gente, em geral, em português faz a mesma coisa, usa sempre as mesmas coisas. E em inglês acaba sendo assim também. Por essa razão, a minha sugestão é use sempre uma expressão para que você possa dominá-la e você possa então usar aquilo de maneira natural, como um reflexo de uma coisa que alguém falou para você e você soltou ali de maneira bastante fluida, certo? Esse é o ponto e essa é a nossa intenção. E aí a gente chega então
para dizer o tchau, para se despedir. E como é que a gente pode dizer o tchau, se despedir? Bom, simplesmente bye bye, bye bye, bye bye é uma maneira, ou simplesmente bye, certo? É uma maneira bastante comum de se dizer tchau, certo? Ou simplesmente see you later, que talvez seja a mais comum e mais informal, or see you later. Bye bye, às vezes aparece bye, see you, bye bye, see you, ou bye bye, see you later. Ou seja, seria see you later, seria te vejo mais tarde, ou see you, te vejo por aí e tal, em algum momento, certo? Maneiras, então, de se despedir. Não esqueça de repetir, bye bye, or see ya. E às vezes soa como see ya, ok? Mas fale see you, or see you later. É mais seguro para a pessoa poder compreender você, principalmente no começo, tá? Vamos no tiro seguro. E aí, então, a gente tem também, para fechar, o have a nice day. Tenha um bom dia, é uma maneira bastante simpática de se despedir de alguém. Have a nice day, ou seja, bye, have a nice day. E também dizer take care, cuide-se. É uma maneira carinhosa de tratar uma pessoa, dizer se cuida, né? Seria tenha um bom dia e cuide-se. Have a nice day and take care. Take care. Veja, junta tudo. Take care. Não fale take care. Take care. Have a nice day and take care. Bye bye. See ya. Have a nice day and take care. Ok? Fechou? Escolha as formas com que você vai usar e use e repita sempre as mesmas quando você tiver oportunidade. Não perca a oportunidade de usar o seu inglês. Não perca mesmo. É isso que vai dar para você solidez e confiança para usar a língua. Tá bom? E aí então, para a gente fechar, agora vem a parte mais legal, que é Individual Conversation Activity, que é quando você vai falar comigo, ok? Você pode falar comigo tanto no WhatsApp, na atividade comigo, para eu poder avaliar você e trocar uma ideia com você. E o que eu quero para essa unidade, tá? É que você talk to me now using one of the 5 basic communicative elements you studied in this class. Ou seja, fale comigo agora usando um de cada 5 elementos comunicativos isso que a gente estudou nessa aula, certo? Escolha um e simule uma conversação, como se você estivesse falando comigo, usando o cumprimento, usando a sua apresentação, me agradecendo por algo, pedindo desculpas por algo e se despedindo também, usando tantos elementos quanto possíveis de uma forma natural. Sugestão: não escreva, procure não escrever, fazer um diálogo. Pense como é que você vai falar comigo de maneira solta e ensaie. E tanto melhor se você puder também gravar como você vai falar comigo, para que você possa se ouvir e se autocorrigir também. Isso funciona muito bem, é muito interessante. Grava no celular e se ouve. Depois que ensaiou, praticou, você vai mandar para mim então e eu vou retornar para você, orientando, corrigindo ou simplesmente me comunicando com você, usando também os 5 elementos para que a gente possa interagir aqui nessa conversa individual que a gente vai ter, beleza? Não esqueça também de fazer as atividades no livro. Não sei se você vai fazer agora as atividades no livro, e você pode fazer num caderninho também, caso não queira imprimir o livro, ou se você já fez. Se você já fez, estaria corrigindo agora. Temos os diálogos lá e também a atividade de listening, que é muito importante, que é o momento que você vai se desenvolver, não só catando as novas palavrinhas do vocabulário, procurando por elas, mas principalmente é listening, ouvindo e reproduzindo. No livro tem uma explicação de como você usar essa sessão de maneira bastante eficiente. Mas faça a sua atividade right now, agora, ok? Eu estou esperando por você. Thank you for watching this class. I see you next class, okay? And God bless. Bye bye, my dear friend. Now.